Pessoal, vamos começar um tópico agora, que é comunicação entre processos. Eu sempre vou perguntar alguma coisa sobre isso na prova, preste atenção então. Preste atenção em condições de corrida, race conditions. Isso daqui é super importante. Eu vou escrever que isso é importante porque os alunos às vezes não têm noção do que é importante e o que não é importante. Preste atenção nessa transparência. Bom, vamos supor que eu tenho um processo A e o processo B, colocando coisas para serem imprimidas, arquivos a serem impressos em um Spooler Directory. Então, o que o Spooler Directory contém aqui? Contém aqui arquivos a serem impressos. Então, uma fila, né, que é a fila da impressora. Para ele colocar alguma coisa a ser impressa, então eu tenho aqui uma variável in e out. Out é o que vai ser impresso, e in é o que está entrando na fila da impressora. Entrada na fila da impressora. Então vamos supor que aqui eu tenho os processos A, B, colocando coisas na fila da impressora, e eles vão olhar essa variável in, tá bom? Essa variável in aqui é uma variável compartilhada entre ambos os processos. Aí o que faz o processo A? Ele coloca o nome aqui de um arquivo a ser impresso. Então vamos por aqui lista.txt. O A vai colocar lista.txt. Então a ideia do A ele escreve lista.txt aqui e incrementa o in com o objetivo do processo B escrever na posição 8. Então ele põe aqui lista.txt e depois ele incrementa o in. Então ele vai fazer assim, em assembly, tá bom? Ele lê in, aí depois ele coloca dentro de um registrador, né? Por exemplo, no registrador R0. Daí ele incrementa o registrador R0, sei lá, R0 igual a R0 mais 1. Depois ele escreve o R0 na posição in. Em assembly seria alguma coisa aqui desse tipo aqui, que o processo está fazendo, né? Que ninguém escreve, o C não roda de forma indivisível, só as instruções assembly assim uma a uma são indivisíveis, tá bom? Então pode ocorrer interrupções no meio dessas instruções de assembly. Então, supondo que o processo A escreveu lista.txt, na hora que ele vai incrementar a variável in, o que acontece? Vamos supor que ocorreu uma interrupção aqui no meio. Então aqui interrompe, aí o processo A para de rodar, e entra o B. Aí ele começa a rodar o B. Na hora que entra o B vai ler a variável in. Então o B vai fazer um código parecido com esse. Isso daqui é o A que estava executando, né? Agora o B vai executar. O B ele vai ler o in e coloca o in no registrador R0 dele. Aí ele faz a mesma coisa, ele incrementa o R0, depois ele escreve o R0 em in. Mas o que aconteceu foi que o B ele colocou, como ele leu o in aqui na posição 7, então ele veio aqui e acabou sobrepondo aqui, em vez de lista.txt, ele colocou aqui lixo.txt aqui, sobrepôs esse cara, porque ele leu a mesma variável in, não deu tempo desse cara ter incrementado, porque aconteceu uma interrupção no meio. Tá claro, pessoal? Tá claro qual que é o problema da condição de corrida? Eu vou tentar... Bom, como o negócio tem que ficar claro na cabeça de vocês, por que está acontecendo esse problema? Porque a variável in é compartilhada e aconteceu uma interrupção enquanto a variável in está sendo incrementada. Se a gente não se fosse impossível de acontecer uma interrupção aqui no meio, então as coisas deveriam dar certo. Entenderam? Todo o problema é que essa variável in é compartilhada, então faz com que a gente tenha uma condição de corrida causando aqui. O que a condição de corrida causa? Ela faz com que
variáveis compartilhadas sejam atualizadas de forma errada. Então, variáveis compartilhadas, né? Compartilhadas. Pode acontecer, né, em uma consulta de corrida que ela recebe variáveis compartilhadas, recebem valores errados. Valores errados. Que é o caso aqui do IN. Pessoal, se eu estivesse dando aula, eu ia perguntar, alguém tem alguma dúvida nisso? Se vocês tiverem dúvidas, isso aqui é extremamente importante. Eu não estou dando aula aí presencial. Se alguém tiver dúvida, coloca lá no mural. Tem vergonha de colocar no mural? Pergunta pro coleguinha, pergunta pro cara que você acha que é mais inteligente que você na classe, sei lá o que você faz. Ou lê o livro, corre atrás, tá legal, pessoal? Não deixa essa dúvida para trás aí, que isso aí vai cair na prova. Tem dúvida, quer que o professor responda, coloca lá no mural, tá bom, pessoal?